Segunda pedrinha que a gente vai ter que remover, perdão. Agora, irmãos, a terceira pedrinha, amém, irmãos? Amém. Terceira pedrinha, tirar a pedra do desânimo, do comodismo e da frieza espiritual, irmãos. Aí, irmãos, o Senhor me levou lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 6, ali quando Deus chama Josué como novo líder daquele povo de Israel. Glórias a Deus. E eu achei assim, muito interessante essa passagem, irmãos, porque eles iriam entrar na terra prometida, amém, irmãos? E Deus fala assim para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que prometira dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Medita de dia e de noite. Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glórias a Deus. Ser forte, ser corajoso. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite de dia e de noite, irmãos. O Senhor Jesus nos fala, irmãos: no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo, irmãos. Bom ânimo, irmãos. E isso, irmão, é uma pedra enorme. Essa eu acho que é a maior de todas. Que é o quê? É onde o inimigo ataca mais, irmãos, nas nossas vidas. Colocando o quê? O desânimo de estarmos buscando a Deus. Muitas das vezes nos acomodamos, irmãos, de achar que do jeito que está já está bom, irmãos. Nos acomodamos com a situação do que nós encontramos de frieza espiritual, irmãos. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa verdadeira para os irmãos. Quando chega assim o dia de vir para o culto, irmãos, é uma luta para vir para a igreja. Que eu vou te falar, parece que quando a gente vai ali num depato, quando a gente vai fazer um passeio, a gente sai de casa, irmãos, tranquilo. Amém, irmãos? Não tem luta, não tem nada, irmãos. Porque a gente vai se divertir, a gente vai fazer um lazer, não tem luta. Mas quando a gente fala que vai para a igreja, irmãos, parece que tudo de errado que tem que acontecer, acontece antes de vir para a igreja. Amém, irmãos? Mas só, irmãos, que o Espírito Santo, irmãos, ele coloca o desejo ali nos nossos corações. Vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Mas se nós não removermos, irmãos, a pedra, nós ficamos em casa, irmãos. É verdade. Aí cabe a quem, irmãos? Porque o Espírito Santo coloca o desejo em nossos corações, irmãos. Mas cabe a nós a irmos ou não para a igreja, irmãos. E é por isso, irmãos, que as pedras somos nós que temos que remover, irmãos. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para os amados irmãos. Não é porque assim eu sou missionária que eu não tenho essas lutas, irmãos. Tenho muitas e muitas lutas, irmãos. E muitas das vezes eu acho que eu não vou conseguir vencer, irmãos. E uma delas, irmãos, é a oração, irmãos. Parece que a gente faz tudo o que tem que fazer, né, irmão? O pastor deve ficar bravo comigo. Porque a gente tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, irmãos? E às vezes, até de madrugada, eu fico lá limpando a casa, assim, irmãos. Porque quando não tem como, né, irmãos? E o pastor fica bravo comigo. Em vez de ficar aí limpando, passando esse rolinho aí no tapete, por que não vai orar, estudar, né, irmãos? Mas é algo, irmãos, que Deus tem que remover essa pedra de mim. Porque é algo que é muito forte, irmãos. É um rolinho todo dia lá no tapete e quer deixar a cozinha arrumada. Irmãos, e a hora que vai chegar o horário de orar, irmãos, você já está tão cansada. Vem um cansaço, vem um desânimo. Aí você vai orar e você já não está nem falando coisa com coisa, né, irmãos? Fala, oh meu Deus, o que eu
gente tem que remover. E isso eu confesso para os irmãos, que Deus tem que me ajudar a remover essa pedra, irmãos. Eu te ajudo. Ainda até o pastor fala, quando eu vou ter a oportunidade de estar pregando, irmãos, assim, uns 2, 3 dias eu fico até tarde estudando. O pastor fala, divide esse tempo aí, em vez de ficar fazendo sorte, estuda de cada dia um pouquinho, né? E dá pra descansar mais, né, irmãos? Mas é algo, irmãos, que eu confesso, eu tenho que remover essa pedra, irmãos. É uma luta. Por isso que eu falo, é uma luta, irmão, espiritual, irmãos. Se nós não vigiarmos, nós não vamos à presença de Deus, irmãos. Glórias a Deus. O pastor está até rindo, né, irmãos? Glórias a Deus. E a Maria sabe do que, irmãos? De Marta, né? Que quer fazer os afazeres domésticos. Amém, irmãos? Mas sabe o que eu vejo, irmãos, também? Que até mesmo assim, irmãos, vou ser franca para os amados irmãos, para pregar, irmãos. Amém? E eu fico muito feliz, irmãos, que aqui na nossa igreja o Senhor tem levantado pessoas para estar pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu fico muito feliz, irmãos, de ver a nossa irmã Elaine hoje pregando a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz, irmãos. Eu não vejo a hora de chegar a semana que vem, amém, irmãos? Porque é meu irmão, não é porque é meu irmão, não. Ele vai ter essa oportunidade, irmãos. Eu fico feliz de uma pessoa ter uma oportunidade de estar vindo aqui à frente para estar pregando a palavra de Deus, irmãos. Eu fico feliz também, irmãos, de ficar sabendo que daqui um dia o nosso irmão Eduardo também vai estar trazendo algo assim da parte do Senhor, né, irmãos? E eu fico feliz de ver que Deus está levantando novos pregadores. Amém, irmãos? E um conselho, irmãos, que eu até falei para o Eduardo falou assim, estou meio nervoso, mas eu falei assim, irmão, que nem eu falo para nossa irmã Elaine, a nossa irmã Elaine fala, ora por mim, ora por mim, ora por mim, né, irmã? Que eu vou pregar. Ai, ora por mim, para Deus estar falando no meu coração. Mas eu falo para os irmãos, se você ora, se você jejua, se você busca a presença de Deus, se você lê, medita, não tem segredo, irmãos, porque Deus vai estar falando no coração dos irmãos. Deus vai estar revelando, irmãos. E isso, irmãos, é algo muito bom, irmãos. Sabe por quê? Quando você recebe um convite, Deus ali já fala ali um versículo. E durante a semana aquilo ali vai borbulhando dentro de você. Aí você vai começando a meditar. Aí você vai começando a lembrar de um testemunho. Glórias a Deus. Não é assim, irmãos. Isso não é gratificante, não é bom estarmos na presença de Deus, irmãos, estar orando, jejuando, buscando, estudando e meditando, irmãos. Não é bom, irmãos. Mas se nós não fizermos isso, irmãos, quando nós temos a oportunidade de pregar, falta 2 semanas. Aí passa uma semana, não lê, não estuda, não medita, não ora, não jejua. Aí vai chegando perto do dia de você pregar. Não orou, não buscou, não jejuou, não meditou. Aí começa, irmãos, ouvir pregação. Ouve uma pregação ali, ouve uma pregação ali, e vai procurar um estudo. Irmãos, eu vou falar uma coisa verdadeira para os irmãos. Pregação é muito bom você ouvir, irmãos, para você ali ter um conhecimento. Amém, irmãos? Mas não faça, irmãos, de uma pregação que você ouviu a sua pregação, irmãos. Sabe por quê? Aquela pessoa ali pagou um preço. Eu ouvi uma pregação, irmãos, do Marcos Feliciano, que antes dele ministrar a palavra do Senhor, ele falou assim, irmãos, esta pregação que eu vou trazer hoje, essa palavra que eu vou ministrar hoje, me custou muitas lágrimas. Eu chorei muito na presença de Deus. E assim, irmãos, nós temos que buscar cada dia, irmãos. Nós temos que pagar o preço, irmãos. Se nós queremos trazer uma palavra abençoada para a igreja, para trazer restauração, libertação e cura, irmãos, nós vamos ter que pagar o preço, irmãos. É verdade. Pagar o preço de orar.
irmãos, eu me vejo, eu falo assim para Deus, eu não sou merecedor, irmãos. Muitas das vezes, sabe por quê? Muitas das vezes, eu não estou assim da maneira como Deus quer que eu esteja. Mas sabe, irmãos, que eu vejo a fidelidade de Deus na minha vida. Porque a cada dia, irmãos, Ele tem me dado palavras abençoadas, irmãos. A cada dia Ele tem falado no meu coração, irmãos. Poderosamente, irmãos. E sabe quando eu começo a estudar, irmãos, eu peço para Deus que o Espírito Santo venha abrir a minha mente, venha me dar conhecimento. Que o Espírito Santo, a gente tem que fazer e pedir para Deus sondar os nossos corações, irmãos. Porque se houver algum sentimento que não é do agrado do Senhor, como que nós vamos estar meditando, estudando, irmãos? Se nosso coração ali tem sentimentos que não é do agrado do Senhor. E é por isso que nas minhas orações, antes de eu estudar, irmãos, eu me coloco ali e a minha vida nas mãos do Espírito Santo, irmãos. Porque eu peço para Deus, Deus, eu não quero nada que venha de mim. Eu quero algo que venha do alto. Eu quero uma revelação do alto. Eu quero uma revelação profunda que venha estar falando com a tua igreja. Sabe por quê, irmãos? Uma palavra falada aqui, irmãos. Como é bom ver vidas transformadas, vidas restauradas através da palavra de Deus, irmãos. Aleluia, é verdade. Então, irmãos, se hoje você tem essa oportunidade de estar vindo aqui à frente, irmãos, eu falo para os amados irmãos, se dedique, busca, ora, jejua, medite, estude, irmãos, porque nós temos a responsabilidade, irmãos, de estar alimentando a igreja do Senhor, irmãos. E quando é do alto, como a nossa irmã Elaine falou para mim, parece que quando a revelação, irmãos, vem do alto, irmãos, vidas são transformadas porque causa arrependimento, irmãos. É verdade, aleluia. Causa arrependimento, causa mudança nas vidas. É que nem o louvor, irmãos. Deus derrama dons do louvor sobre a igreja, irmãos. Mas se nós não ensaiarmos, se nós não dedicarmos, irmãos, como que Deus vai operar nas nossas vidas, irmãos? Tudo, irmão, nós temos que pagar um preço, irmãos. E isso cabe a nós estar fazendo. Porque Deus, Ele dá dons. Mas cabe a nós, irmãos, a estarmos fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém, irmãos? Para pregar, para louvar, para interceder, irmãos. Se muitas das vezes, como que nós vamos interceder pela vida do nosso irmão, irmãos? Se nós estamos fracos espiritualmente, irmãos. Se nós não pedimos revestimento para Deus, irmãos. Como que nós vamos orar e interceder, irmãos? Não tem como. Não tem como, irmãos. Então, irmãos, vamos tirar essa pedrinha aí, irmãos, do desânimo. Vamos sair, irmãos, do nosso comodismo, irmãos. Não vamos aceitar mais a frieza espiritual nas nossas vidas, não. Porque o inimigo, irmãos, quer que a gente fique frio espiritualmente, morto espiritualmente, irmãos. Porque quando vem a frieza espiritual, irmão, vem a morte. Vem a morte, você morre espiritualmente, irmãos. Glórias a Deus. Nós ficamos que nem Lázaro ali, ó. Lázaro estava morto. Morto. E assim, irmãos, se nós não vigiarmos, irmãos, o inimigo vai colocando ali a frieza, vai colocando o desânimo. Sabe, irmãos, que eu vejo? Se a gente deixa de vir um final de semana, a gente não vem para a igreja. Aí o outro, a gente também não vê. Aí o outro a gente já não vem. Aí já faz um mês que não vem para a igreja. Como que você vai estar, irmãos? Frio, morto espiritualmente, irmãos. E sabe o que eu vejo, irmãos? Olha como o inimigo age. Se você deixa de vir um mês na igreja, esse um mês você já arruma outra coisa para você estar fazendo. Para substituir a igreja. Não é verdade, irmãos? E para depois você abrir mão daquilo para vir para a igreja, é difícil. Não é, irmãos? Você não quer. Porque é bom ir para um debate, é bom passear. Não é assim, irmãos?
vidas, irmãos. Tá vendo como que ele é estratégico, irmãos? Mas nós temos que ser mais sábios do que ele, irmãos. Nós temos que tapar todas as brechas, irmãos. Glórias a Deus. Aí, irmãos, tirar a pedra, outra pedrinha, incredulidade. Incredulidade. Falta de fé. Glórias a Deus. Porque lá, irmãos, em João, no capítulo 11, no versículo 39, Marta fala assim para Jesus. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias que Lázaro está morto. Incredulidade, irmãos. Incredulidade. E a palavra de Deus não fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É como se fosse assim, irmãos, um caso perdido. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Cheira mal, Senhor. Já está morto. Não tem mais jeito. Mas o que Jesus fala para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que crer. Crer que Deus, Ele é poderoso para mudar histórias de vidas. Nós temos que crer que Deus pode transformar e restaurar as nossas vidas, irmãos. Porque se nós crermos, irmãos, nós iremos ver a glória de Deus, irmãos. Se a gente ficar incrédulo, nós vamos ficar que nem Marta ali. Já cheira mal, não tem mais jeito, não tem mais solução, é um caso perdido. Amém, irmãos? Mas nós temos que a cada dia, irmãos, que crer que Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. Olha o milagre que Ele tem feito na minha e na sua vida. Olha a transformação de vida que Ele tem feito na minha e na sua vida, irmãos. Isso é Deus, irmãos. É trabalhar de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aí, irmãos, Lázaro, ele ouviu a voz de Deus quando o quê? Quando a pedra foi removida. Lázaro, ele ouviu a voz de Deus quando a pedra foi removida. E depois de 4 dias, irmãos, que estava morto, ele reviveu, irmãos. Então nós podemos ver, irmãos, para nós ouvirmos a voz de Deus, irmãos, ouvirmos a voz de Deus, vamos ter que remover a pedra. E o que estava morto vai reviver, irmãos. Aleluia. Vai reviver, irmãos. Glórias a Deus. Aí, irmãos, a Bíblia nos fala que eles tiraram aquela pedra. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia nos fala, irmãos, que saiu aquele que estivera morto. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas e o seu rosto estava envolto no lençol. Quando tiraram a pedra, irmãos, tiramos a pedra, amém, irmãos? Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora, irmãos. E a Bíblia fala que o que estava morto saiu daquele sepulcro, irmãos, enfaixado. Olha o mistério de Deus, irmãos. Enfaixado, com os pés e as mãos enfaixadas, irmãos. E sabe qual foi a ordem de Jesus? Desatai-o, desatai-o e o deixe ir, irmãos. E sabe o que eu vejo, irmãos? Desatar é desprender, é algo, irmãos, é uma libertação para as nossas vidas. Sabe o que é isso? Desatai-o. É aquilo que nos prendia, irmãos, de estarmos buscando
libertação, irmãos. E se hoje, irmãos, nós dermos ouvido à palavra do Senhor, irmãos, e se hoje nós tirarmos as pedras que impedem o agir, o trabalhar das nossas vidas, de Deus nas nossas vidas, irmãos, nós vamos ver o sobrenatural nas nossas vidas, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quer ver o sobrenatural, irmãos? Quer ver o sobrenatural? Quer ver a glória de Deus? Vamos ter que tirar ali, irmãos, o nosso medo, aquilo que nos aflige, aquilo que nos angustia, irmãos. Nós vamos ter que saber perdoar, irmãos. Nós vamos ter que tirar todo o desânimo, todo o comodismo, irmãos. E isso tudo o inimigo lança nas nossas vidas, irmãos, para nós não buscarmos a presença de Deus. Eu falei assim para o pastor: irmãos, olha, Deus tem colocado tão forte isso no meu coração. Se a gente orar, se a gente jejuar, se a gente buscar a presença de Deus, irmãos, nas nossas vidas, irmãos, a gente coloca o capeta para correr, irmãos. O capeta, o demônio, Satanás não vai ter vez na sua vida. Ele não vai se atrever a se meter contra a sua vida, irmãos. E é isso que nós temos que buscar a cada dia, irmãos. Colocar o capeta para correr, irmãos. Falar assim: Satanás, você não vai ter como me afrontar. Não vai ter vez, não, irmãos. E é por isso, irmãos, que eu falo: nós que estamos na igreja, as lutas vêm, as provas vêm, irmãos. Mas nós, irmãos, temos que estar fortalecidos no nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque, irmãos, o inimigo, ele não quer que a gente venha alcançar a nossa salvação. Você acha que Satanás está feliz de hoje você estar aqui na igreja? De hoje você está ouvindo a palavra de Deus? Será que Satanás está feliz de ver que a sua vida está sendo transformada? Que você ali está matando a sua carne e em você está gerando os frutos do Espírito, irmãos? Você acha que Satanás está feliz de ver a sua família restaurada? O lar que estava destruído, famílias destruídas. Será que Satanás está feliz de ver hoje a sua família restaurada, fortalecida e edificada na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? E será que Satanás está feliz se você alcança as promessas de Deus na sua vida? Será que Satanás fica feliz, irmãos, de você ser uma pessoa abençoada por Deus? Não, irmãos. E é por isso que ele vem com uma fúria sobre as nossas vidas. E é por isso que ele quer nos tirar da presença de Deus. Porque ele quer, irmãos, nos destruir. É verdade. Acabar com as nossas vidas. E é por isso, irmãos, que a cada dia vamos estar firmes, fortalecidos na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Não vamos aceitar, irmãos, a frieza espiritual nas nossas vidas, não, irmãos. Hoje, irmãos, nós infelizmente, nós vemos que a igreja do Senhor, irmãos, parece que a cada dia está se esfriando. Como a nossa irmã Helena me falou, às vezes a gente acha que o irmão está cheio do poder de Deus, mas o espiritual dele, às vezes, ele está até vazio por dentro. E que nós não venhamos, irmãos, aceitar isso para as nossas vidas. Porque Deus, ele não quer isso para as nossas vidas, irmãos. Porque Deus fala: ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo, irmãos. Eu sou contigo. Glórias a Deus. Então, irmãos, que a cada dia
dia, nós devemos remover as nossas pedras, irmãos. Porque eu creio, irmãos, que cada um que aqui está sabe qual é a pedrinha que você tem colocado aí, de impedir o trabalhar e o agir de Deus na sua vida. Como eu falei aqui, a minha pedrinha, irmãos, é o açoite, irmãos. Que é o meu rolinho lá, como o pastor fala ali, irmãos. Que impede eu ali de estar entrando na presença de Deus, irmãos. E eu creio, irmãos, que cada um que aqui está sabe qual é a pedra que tem que ser removida. Qual é a pedrinha que tem que ser removida aí? E quantos nesta noite querem remover, tirar essa pedra? Glórias a Deus. Porque eu creio, irmãos, que quando nós removermos todas as pedras, irmãos, Deus vai manifestar na igreja do Senhor o sobrenatural, irmãos. O sobrenatural. Ele vai manifestar a glória. Isso, irmãos, tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Neste momento eu peço para a igreja se coloque de pé. Amém?